Meus amigos, minhas amigas, vocês que me acompanham já aqui há algum tempo, nós estamos começando a Hora do Encontro. Eu sou a professora Tânia. A Hora do Encontro é um programa dos mestrados da Unicesumar. Programa de mestrado em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento. Você que me acompanha, ou você que está chegando agora, o programa Hora do Encontro busca trazer para a gente discutir aqui pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelos professores, pelos orientadores, professores orientadores e pelos seus orientandos num dos programas de mestrado do Unicesumar. E hoje eu trago para conversar com a gente duas convidadas, não é uma só. Hoje nós vamos ter duas, para falar de um tema muito importante, que são resíduos sólidos. Sabe com quem eu vou conversar? Eu vou conversar com a professora doutora Edneia de Souza Pacola, que é doutora em agronomia e é professora permanente do programa de mestrado em tecnologias limpas do Unicesumar. E ela traz com ela, para poder também falar para a gente um pouco, a Isabela Machado de Moraes, que é mestranda do Programa de Tecnologias Limpas. Eu ia falar promoção da saúde, eu equivoquei, é de Tecnologias Limpas da Unicesumar. É também jornalista, né, fez aqui no Unicesumar e também fez Ciências Biológicas na UEM. Então, ela tem aí vem transitando, né, já numa interdisciplinaridade. E vai ser muito bom conversar com elas, porque a questão dos resíduos sólidos está na ordem do dia. Não é isso, meninas? É isso mesmo, Tânia. Gostaria, então, de cumprimentar nossos ouvintes aqui da Hora do Encontro. Vai ser com prazer, né, estar aqui com vocês e conversar um pouco e disseminar a ideia aí dos resíduos sólidos. Edneia, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta bem simples, né? Para vocês que são da área vão achar talvez simples demais. Mas quando a gente fala em resíduos sólidos, a gente tem ouvido muito sustentabilidade, né? Resíduos sólidos. O que a gente entende? O que a gente pode entender ou deve entender por esse termo? Resíduos Tânia, sólidos. Esse termo, ele está mais próximo de todos nós o quanto vocês imaginam, né? É que atualmente se usa muito falar de resíduos sólidos ao invés de lixo, né? O rejeito. Então, tudo aquilo que a gente conhecia como lixo, hoje já tem esse outro termo, que nós, então, designamos de resíduos sólidos. Então, atualmente, os trabalhos, né, científicos, todos já abordam o tema do lixo dentro dos resíduos sólidos, ok? Então, de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi uma lei, né, de 12.305, desde 2010. Então, dentro dessa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o resíduo sólido, né, é todo material ou substância, objeto ou bem que foi descartado ali, proveniente de atividades resultantes das ações humanas da sociedade. Então, todos nós, né, descartamos esse resíduo sólido, ok? Mas, no entanto, esse resíduo, ele pode gerar dinheiro, né? Ele é uma riqueza que a gente pode aproveitar. E, muitas vezes, nós estamos enterrando esse resíduo aí, que tem um valor agregado aí nele, nos aterros sanitários, né? E diminuir a vida desses aterros sanitários, ok? Então, nesse sentido, é importante a gente fazer essa diferenciação entre resíduo e rejeito. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aí para os ouvintes do seu dia a dia. O que você fazem no seu dia a dia? Uma caixinha de leite, um potinho de massa de tomate. Se você deixar aquele potinho com a massa de tomate ali, aquele material, ele vai se tornar um rejeito, ok? Ele vai acabar, você vai colocar ele no lixo comum ali, e ele vai para o aterro sanitário. Agora, se você tiver uma boa prática, falar, mas eu vou gastar muita água se eu for lavar esse pote.
Então, existem maneiras de você diminuir esse consumo de água. Coloca ali dentro da pia, enquanto você está, né, lavando a sua louça, e toda aquela água ali vai caindo naquele potinho e ele já vai ficar, né, uma pré-lavagem. E aí sim você pode designar esse material, esse plástico, né, para a reciclagem, né, para os separadores. Então, para voltar isso e fazer dinheiro com isso. Então, ao invés de ser enterrado, né? Então, essa é a diferenciação entre os resíduos e o rejeito. Então, esse resíduo passa a ser o rejeito quando ele fica com aquele material orgânico ali, entende? Então, é o nosso dia a dia. E como a gente pode mudar esse conceito, né? Mudar esse hábito, para melhorar todo esse sistema e para melhorar o ambiente onde eu vivo. Porque a gente sempre tem que lembrar, a minha casa é o planeta Terra. A minha casa não é só o espaço em que eu vivo ali no lote na minha casa, né? O meu espaço, ele vai além disso. Então, a gente precisa começar a mudar os hábitos para melhorar o nosso ambiente, né? A nossa casa, que seria o planeta Terra. Certo. Ednei, eu acho que as palavras, elas têm sempre um sentido. E eu agora começo a entender um pouco, quer dizer, quando a gente fala em lixo, parece que é uma coisa que a gente joga fora de qualquer maneira, né? E quando você me traz a questão resíduos sólidos, isso pressupõe um comprometimento meu também. Não é só descartar isso, mas como é que eu entrego, vamos dizer assim, não sei se essa expressão é adequada, mas como é que eu entrego esse produto para que ele seja reaproveitado, para que ele possa trazer benefícios? É o descarte da maneira correta, né? Então, através dessa lei aí, dessa lei federal 11.305, o governo brasileiro, né, ele criou essa lei para termos uma gestão correta desses resíduos. Então, quem está envolvido nessa gestão toda? Né? Então, desde lá do município, né? O Estado, a sociedade, as empresas, então todos nós estamos envolvidos nisso. E aí existem várias maneiras de fazer um descarte correto. Certo. Porque se nós descartamos incorretamente, olha, o mal volta para nós mesmos. Sim. Vou dar um exemplo clássico aí para o ouvinte, que é o nosso dia a dia. Se você descarta aquela tampinha, aquele potinho de plástico no lote ao lado, né, da sua casa ali, ou onde você vai para o seu trabalho, vem a chuva, deixa um pouco de água ali e vai proliferar o quê? A dengue. Então, existem várias doenças que são causadas pelo descarte incorreto desse material no ambiente. E isso volta para nós. Então, enquanto nós não mudarmos os nossos hábitos e percebemos que esse ambiente, né, o caminho para o seu trabalho faz parte da sua vida, e fazer essa mudança, nós vamos colher os frutos que nós estamos, né, a semente que nós estamos colocando aí para germinar, né? Nós vamos colher maus frutos disso tudo. Que além da dengue, são várias outras doenças aí, como a leptospirose, hepatite, né, a disenteria, cisticercose. Então, são várias doenças que são causadas pelo esse descarte incorreto. Eu queria, Ednei, inclusive ressaltar a importância das cooperativas de reciclagem, né? Nós estamos falando de resíduos sólidos, a importância dessas cooperativas, que não só auxiliam nas cidades, no cuidado com esses resíduos, mas também o número de pessoas, de famílias que hoje sobrevivem, né, desse trabalho. Eu acho que isso também é importante a gente destacar, não é? Isso, essa é a importância dos catadores, né? Eles são muito importantes para a sociedade hoje, porque através deles, eles estão fazendo um trabalho muito, muito importante para nós, para poder, né, melhorar esse sistema
de separação, né, desse material. A Isabela, né, ela é a minha orientada lá no mestrado Tecnologias Limpas, e ela já trabalhou muito com essa questão, e ela pode, né, falar um pouquinho mais para nós. Então vamos explorar um pouquinho a Isabela, né? Mas, olha, você que chegou agora, nós estamos no Hora do Encontro. A Hora do Encontro é um programa dos mestrados em Promoção da Saúde, Tecnologias Limpas e Gestão do Conhecimento do Unicesumar. Hoje recebendo aqui a professora doutora Edneia Pacola e a sua orientanda Isabela. A Isabela é mestranda, ela vai nos falar um pouco, né, sobre o seu trabalho. Isabela, conta pra gente um pouquinho do que é a sua pesquisa, o que é que você está fazendo, né, exatamente, e insere isso aí dentro desse tema tão importante de resíduos sólidos. Tá bom. Então, eu trabalho com essa parte de resíduos sólidos até antes do mestrado, e eu sou embaixadora e consultora aqui em Maringá do Instituto Lixo Zero Brasil. Então, eu já fiz eventos aqui em Maringá, a Semana Lixo Zero, e estava bem inserida nessa questão. E aí eu entrei no mestrado, né, ano passado, e fui direto na Edneia, que trabalha com essa parte de resíduos, e ficamos ali tentando trabalhar com a questão dos resíduos, pensamos em compostagem doméstica, mas, né, daí veio a pandemia, a gente mudou um pouco o rumo. Hoje eu foco um pouco na questão dos resíduos, mas eu trabalho bastante com alimentos, e a minha pesquisa hoje é com a redução do desperdício de alimentos que acontece na cadeia de alimentos frescos, principalmente no início dessa cadeia, que é lá na produção dos produtores. Então, a minha ligação com os resíduos é bastante, agora, na pesquisa com alimentos. Mas, enquanto embaixadora do Lixo Zero, né, e dentro dessa questão dos resíduos, eu sou muito... eu gosto muito desse tema, defendo, falo bastante sobre esse tema e sobre os catadores, o papel das cooperativas, essa questão do termo, né? Enquanto comunicadora também, eu acho muito fundamental essa questão da gente mudar o entendimento nosso, se é lixo, se é resíduo, o que é resíduo, né? Tudo isso faz parte do todo o tijolinho que é necessário para construir uma mudança importante na sociedade com relação a isso. Então, voltando um pouquinho nesse assunto sobre o termo lixo ou resíduo, quando a gente entende, né, isso e para de chamar tudo uma coisa só de lixo, e a gente já tem essa questão da lixeira. A lixeira é onde vai o lixo, mas não existe isso, né? No termo certo, assim, nos termos certos, é residuário, que vai os resíduos. E são vários tipos. E eu gosto bastante de falar do Japão. O Japão os japoneses, né, separam os seus resíduos em até mais de 30 tipos. Eles separam as tampinhas, separam por cor, separam por material, separam por... E cada um desses materiais, se é perigoso, se não é, se é resíduo sólido urbano, se é de saúde, né? São 30 tipos de resíduos. E eles separam tudo isso para quê? Qual que é o fundamento? A separação dos resíduos na geração, na fonte geradora. Eu sou uma fonte geradora, todos nós somos uma fonte geradora. Porque depois, para destinar, encaminhar, é muito mais fácil do que mandar tudo de uma vez e depois tem que ficar, né, separando ou perder muita quantidade. Então, os japoneses são uma referência nessa questão de separação, porque a gente aqui tem dificuldade em separar em 3. Se é reciclável, se é resíduo orgânico, se é rejeito, a gente muitas vezes não sabe. Tem aquelas cores, se a lixeira é velha e não tem mais o que é o que, a gente já não sabe que cor que é mesmo, porque viu isso quando era criança, e aí fica com material assim, não sabe onde joga em qualquer lugar. E aí, por exemplo, eu falo até que entre os pesquisadores, as pessoas da área de resíduos, muita gente não sabe, e até eu não sei todos os símbolos de reciclagem. Então, você pega uma embalagem que tem um monte de símbolo, aqueles triângulo escrito 7, 6, 1, 5. O que é isso? Para o pessoal, assim, que pega a embalagem, tá, isso, o rótulo é reciclável, a tampa não é, a embalagem é muito confuso. E toda essa confusão que parte de uma falta de comunicação adequada para o público geral,
não tão específico assim, é uma das origens aí de uma falta de separação adequada, né? Da gente saber exatamente o que fazer, onde destinar os nossos resíduos para daí chegar nas cooperativas, que é o ponto aí da conversa, que é o papel das cooperativas. Chega na cooperativa, aqui em Maringá a gente tem 6 ou 7, né, professora, se eu estiver errado, 7 cooperativas, várias famílias que trabalham ali, então é um sustento ali que abarca nessas várias famílias que trabalham para quê? Para pegar todo o resíduo da cidade inteira e falar, isso vai para essa empresa, isso vai para essa, isso vai para essa, isso vai para essa, isso vai para o aterro. Então, assim, o meu lixo que eu jogo em casa vai chegar lá para alguém separar. Tipo assim, eu tenho que pensar que depois de eu jogar ali, ainda outra pessoa vai mexer naquilo. Então, aquilo tem que ir do melhor jeito possível, né? É uma questão até de pensar no próximo. É um processo educacional, né? Pelo que a gente percebe, é um processo educacional. E não muito fácil, né? Porque a gente, como você disse, o Japão faz essa separação, né, em 30 diferentes itens e a gente, num número muito menor, a gente não tem conseguido fazer de forma muito adequada isso, né? Eu vejo que, às vezes, eu já vi relatos de pessoas que trabalham nas cooperativas pedindo, inclusive, que tome cuidado com descarte de vidros, né, materiais pérfuro-cortantes, porque eles até se machucam, né? Quer dizer, falta mesmo uma tomada de consciência nossa, né? A gente já melhorou bastante, né? Eu fui numa cooperativa ano passado, antes da pandemia, né? Conversei com alguns cooperados ali que relatavam que no início, assim, quando abriu a cooperativa, uma mulher relatou que chegou um cachorro morto dentro de um saco plástico. Ou seja, as pessoas descartavam tudo, como se assim, chegou a solução dos problemas das coisas que eu não sei onde enviar, manda para a cooperativa. Então ia seringa, tudo que imaginar, ia para lá. Hoje a gente já diminuiu muito essa questão, já estamos avançando. Mas aí entra também a questão da porcentagem, né? Tem como referência, por exemplo, os Estados Unidos, tem uma cidade nos Estados Unidos chamada São Francisco, e eles separam 93% dos resíduos deles vão para a cooperativa. 7% ou menos já não vai para a cooperativa, não vai para aterro, 93% vai para as cooperativas, entra na economia circular, e 7% vai para aterro. Aqui a gente é totalmente ao contrário. 7% vai para a cooperativa, 93% vai para o aterro. E ainda esses 7 que vão para a cooperativa ainda são separados e um monte ainda volta para o aterro porque não tem solução. Então, assim, essa educação que falta, né? Que é o incentivo a mandar mais. Fica aí para você, para a Edneia, para quem trabalha nessa área, o compromisso daí de poder pensar estratégias, né? Como é que a gente leva para a criançada, para as crianças, para os adolescentes, como é que a gente forma uma geração mais consciente, né? Acho que isso é bacana. Eu queria só fazer uma perguntinha para você. Você falou alguma coisa embaixatriz de alguma coisa aí, que eu fiquei com essa curiosidade, não quis te interromper. Você é embaixatriz do quê? O Instituto Lixo Zero. Aqui de Maringá? É aqui? Não, o Instituto Lixo Zero, ele é um instituto, ele é um braço de uma instituição mundial chamada Zero Waste International Alliance, que então é uma aliança internacional rumo ao lixo zero. Ai, que bacana! Aqui no Brasil, o Instituto Lixo Zero Brasil, ele tem a sede lá em Florianópolis e tem embaixadores. Embaixadores são as pessoas que trabalham para promover a ideia, o conceito, e os consultores, que são quem trabalha com consultoria nas empresas e ajudando as empresas a conseguir o selo Lixo Zero. Eu sou as duas coisas, tanto embaixadora como consultora. E aqui em Maringá. E eu fui uma das primeiras do estado, inclusive, faz uns 3 anos já que eu estou aliada ao Instituto Lixo Zero. E a nossa missão aqui é justamente promover, fazer as Semana Lixo Zero Maringá, uma ponte com a política, falar com vereadores, né, incentivar as empresas e divulgar o conceito, que gera até um choque. Lixo zero, isso é possível? Como assim? E é para causar o choque mesmo. Numa sociedade tão consumista, cada vez mais consumista, a gente fica surpresa mesmo com essa ideia de lixo zero. Mas uma coisa também que eu queria falar, né, você ou a professora Edneia pode me responder, é o seguinte: nós não podemos deixar de lembrar que
que nós estamos nesse momento de pandemia, né? Que nós estamos aí com realmente a Covid-19 no mundo todo e no Brasil, infelizmente, particularmente, devastando vidas, destruindo, né, famílias, sonhos e tudo mais. Nós poderíamos fazer alguma relação entre essa questão de coleta seletiva, o cuidado com os nossos resíduos sólidos e a Covid-19, por exemplo? Tânia, esse ano, até o ano passado, nós fizemos uma visita, eu e outra aluna minha, da psicologia também, do mestrado, que ela trabalhou com os catadores, né? E nós fizemos as visitas e foi muito difícil para eles esse momento, do início ali da pandemia, onde eles tiveram que ficar parados. Então, a sociedade, né, os órgãos públicos, todos, né, se uniram para ajudar esse momento difícil ali para eles, que eles tiveram que ficar parados. E a gente sabe que esse material é fonte, né, de alimento ali para eles, né? Eles tiram o salário deles dali. Uhum. Então, foi uma força-tarefa, né? Eles ficaram sem trabalhar, Edneia, nesse período? Ficaram sem trabalhar um bom período, porque... E aí tem outra questão. Quando voltaram ao trabalho, todo esse material... né, os sacos ali com material, né, que vem dos domicílios, eles têm que ficar 48 horas ali no pátio, sem eles poderem abrir, né, ou até mais um tempo, para depois eles... Porque essa falta, às vezes, de conscientização das pessoas, porque a gente sabe que tem pessoas, né, nas famílias, pessoas que estão contaminadas com o vírus da Covid, e aí eles acabam separando e colocando ali, tanto para o lixo comum, para a reciclagem, o material contaminado. Certo. Então, existem algumas formas, né, de fazer esse acondicionamento. Então, tanto do resíduo ali que vai para o aterro, né, o orgânico, como o que está separado, no saco, depois que você manuseou, borrifar não é que boa que a gente fala, é a... Água sanitária. Água sanitária, isso, estou falando a marca. Água sanitária, né, para desinfecção ali, porque tem o pessoal que recolhe, né, esse material orgânico, e aí o reciclável, eles pedem que vá também, se a família estiver contaminada, que ele vá para o aterro também. Então, passa essa água sanitária ali e vai direto para o aterro. Mas mesmo esse, né, que é recolhido para os catadores, eles precisam ficar no pátio por algumas horas, porque muitas vezes a população acaba colocando o resíduo ali contaminado para os catadores. Então, para evitar que eles se contaminem lá, né, é necessário fazer essa prevenção, tá? Então, é um alerta que a gente pede, então, para os ouvintes e para que ocorra essa disseminação dessa ideia de vocês pensarem no pessoal que está trabalhando com os resíduos recicláveis ali, né? Que é uma questão, igual a Isabela falou, né, de pensar no próximo. Eu não estou sozinho. Então, qualquer ato meu pode, né, gerar uma consequência lá na frente e contaminar com o Covid os catadores. Então, é importante esse alerta. Sim. Olha, você acompanhou comigo aqui hoje uma conversa interessante com a professora doutora Edneia Pacola, sua orientanda Isabela, falando para a gente sobre resíduo sólido. Vocês viram o quanto é importante, né, a gente pensar melhor, mudar a forma, inclusive, de se referir, né, em vez de lixo, que é algo que a gente vê assim de uma forma
de pouca importância ou de nenhuma importância, pensar em resíduos sólidos, pensar no cuidado e na nossa responsabilidade com o planeta e com todas as pessoas que estão em nossa volta, notadamente num momento como este, Covid-19, um momento tão difícil que nós todos estamos vivendo. Bem, nós estivemos hoje aqui conversando com a professora Edneia Pacola, com a sua orientanda Isabela Machado de Moraes. Tivemos uma oportunidade de conversar um tema muito importante, que são os resíduos sólidos. E eu agradeço a vocês que vieram ficar aqui ouvindo a gente, acompanhando com a gente, e agradeço, evidentemente, as convidadas que tiveram a gentileza de vir conversar com a gente. Eu que agradeço, Tânia, a oportunidade, né? Eu gostaria de deixar também um abraço aí para os ouvintes que tiveram aí a paciência de, né, nos ouvir sobre esse tema tão importante. Obrigada, Edneia. Eu agradeço também a oportunidade, querendo falar mais sobre esse assunto, estamos aí, e esse assunto a gente adora falar. Sim, e nós também adoramos. E eu quero, depois, um momento, trazê-la aqui para falar mais aí sobre essa questão do lixo zero, essas questões que eu não conheço muito e que tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo também não conhecem, mas gostariam de conhecer. Então, você que esteve aqui com a gente na hora do encontro, eu agradeço e lhe convido para na próxima semana, nesse mesmo horário, estar junto com a gente, sempre recebendo convidados para falar coisa muito bacana, que promovem saúde e qualidade de vida. Tchau, tchau.